sinalização de trânsito é feita de acordo com estudos realizados por órgãos especializados. Mas tem morador que simplesmente altera as sinalizações. E para quem não sabe, essa prática é crime. O primeiro flagrante registramos na Avenida Tropical, entre o Recanto do Bosque e o Brisas da Mata, região noroeste da capital. O retorno é na próxima rotatória, mas alguém encurtou o caminho e abriu espaço no meio do canteiro da avenida. Carros e motos trafegam fazendo manobras perigosas e proibidas, sem a menor fiscalização. Do outro lado da cidade, na região sudoeste, encontramos o mesmo problema. Na Avenida Miguel do Carmo, no setor Rio Formoso, os motoristas atravessam o canteiro e nem se incomodam com a nossa presença. Este eletricista conta o que já presenciou por aqui. Esses dias um motoqueiro até fez um malabarismo, ele bateu na porta de uma senhora que ia levando os meninos pro colégio, ele bateu e parou de cabeça para baixo, rapaz, saiu correndo aí, a moto parou debaixo do carro. Quem não é da região aqui, costuma vir em alta velocidade por não ter sinalização nenhuma aqui, e o cara pega e vê esse desvio aí, que é clandestino, né? Freia de uma vez, não dá tempo de ligar uma seta, quem não conhece aqui a região aqui, né? Acaba entrando. Ele confirmou que o retorno não foi feito pela prefeitura, mas por um vizinho. Eu ouvi dizer que antigamente parece que foi um dono de um dos lava-jatos aqui, porque aqui já passaram por cinco proprietários já, né? Nesse comércio lava-jato de moto aí. Aí parece que o não desvio atrapalhava o movimento dele. Ele fez o desvio para o motoqueiro passar. Na mesma avenida, a prefeitura não abriu retorno no canteiro, mas pavimentou um erro da comunidade, o que acabou facilitando a vida de quem passa por aqui todos os dias, como esse entregador. Facilita muito, né? Porque não precisa ir lá na frente e voltar. Precisa ir lá na frente. É, aí já corta por aqui, porque vem de lá e chega mais rápido. O Código de Postura e o Código Brasileiro de Trânsito deixam bem claro, intervenções verticais, horizontais são crime. E as pessoas que praticarem esse tipo de delito estão sujeitas a várias sanções. Mas muita gente insiste em fazer as intervenções por conta própria. Se a prefeitura não faz, em alguns casos, a comunidade constrói quebra-molas em seus bairros. No setor universitário, o proprietário de um estacionamento resolveu fazer uma intervenção indicativa do seu estabelecimento no meio desta rótula. Mas até que ponto isso é permitido? Para falar sobre as modificações feitas pelos próprios moradores na sinalização de trânsito de Goiânia, eu converso agora com o engenheiro de tráfego da Secretaria Municipal de Trânsito, Marcelo Pontes. Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. Boa tarde, Marcelo, quem nos assiste. Como agir, né, nesse caso? As pessoas, a gente viu aí na matéria, coloca quebra-mola, muda a rua. Como é que pode uma coisa dessa? O interesse do particular não pode prevalecer sobre o interesse público, que é o que a gente viu na matéria. E nem sempre, aliás, na maioria das vezes, o caminho mais curto não significa o caminho mais seguro. Então, a prefeitura, com os técnicos todos, analisam a situação que é possível fazer um retorno com segurança, bem sinalizado, e a população, por um interesse particular, modifica aleatoriamente. E aí pode provocar, a gente viu até mais acidentes, né? Porque não tem um estudo técnico ali. Qualquer interferência na sinalização, na inscrição no pavimento, como a gente viu na matéria, ou na sinalização vertical, na placa, o pessoal picha. Então, a gente tem um ônus que o cidadão está sujeito, inclusive, a refazer aquela sinalização. Ele vai ter o ônus de fazer a sinalização incorreta e depois vai ter que pagar de novo para fazer a sinalização correta. Então, está sujeito à fiscalização municipal e ele pode ter consequências, inclusive, criminais a respeito disso daí. As pessoas, às vezes, pensam que nunca vai acontecer, né? Mas já aconteceram casos de que vocês identificaram essas pessoas que mudaram o sentido aí da sinalização da capital e elas receberam essa punição? Nós já tivemos caso de cidadão que tira uma placa porque acha que a rua dele não pode ser uma única. Nós já tivemos cidadão que viaja para a Europa, acha que uma placa na Alemanha pode ser aplicada no Brasil. E nós temos as nossas regras, a nossa sinalização específica, o nosso padrão de sinalização. Nós já tivemos casos no Rio de Janeiro que, na própria capital do Rio de Janeiro, foram pintadas faixas que estão fora do padrão. A faixa de pedestre está fora do padrão nacional. Pintou de rosa, pintou de mosaico, e isso não pode ser admitido na nossa sinalização padronizada. Então, esse tipo de postura, de comportamento, ele tem que ser
por meio dessas iniciativas da PUC TV, a gente divulgar essas ações que a população, ao invés de tentar forçar uma situação, né, para o particular, a gente tem que ter comportamentos diferentes por meio dessa educação de trânsito, para a gente ter, inclusive, um convívio social melhor e economia até para a própria prefeitura, para a própria comunidade da cidade. Chega a ser punido, né? A partir do momento que a gente identifica os responsáveis, como essa matéria do estacionamento está muito óbvio, pode ser fiscalizado. A fiscalização de posturas autua a pessoa e ela vai ter que arcar com as consequências. Aí, no caso, é mesmo ela voltar ao que era, né, o que foi feito oficialmente pela prefeitura. Naquele caso particular do estacionamento, repor com massa asfáltica e repor sinalização. Certo. Outra situação. Às vezes a população fala que pede até uma intervenção da própria secretaria naquele local, mas que demora demais, né? O que acontece? Às vezes vocês recebem pedidos de intervenção e que para fazer essas modificações também? Lira, o planejamento municipal prevê, inclusive, um certo adensamento em certas zonas, macrozonas da cidade. Em função disso, a gente tem um melhor aproveitamento das estruturas urbanas, dos equipamentos públicos e comunitários, para a gente conseguir, com o mesmo investimento público, atingir uma parcela maior da população. Então, a cidade muito espraiada, a cidade muito distante, às vezes aqueles bairros mais periféricos não recebem toda a sinalização, todos os serviços da prefeitura, mas a gente sempre tenta sinalizar os cruzamentos principais. E o Código de Trânsito Brasileiro dá um respaldo a esse tipo de procedimento, que onde não houver a sinalização de trânsito, também há as regras de circulação que todos devem obedecer. Marcelo, só para a gente encerrar, rapidinho, tem como denunciar mudanças, alterações no trânsito? É só procurar a SMT? Só procurar a SMT por telefone ou pelo site. Ok. Marcelo, muito obrigada pelas informações.